A terça-feira não foi de avanços do Internacional na janela de transferências, muito pelo contrário. O Inter segue estagnado na busca por um centroavante e vê duas negociações que tiveram algum tipo de avanço se encerrarem neste momento. Uma delas, uma tentativa de atravessar um negócio de um clube mexicano, que acabou levando a melhor na disputa com o Colorado. A gente fala também sobre o dia de treinamentos no CT Parque Gigante, que teve notícias negativas, a partir da ausência de 2 jogadores por lesão, o que deve os tirar dos próximos compromissos já pelo Campeonato Brasileiro. Falaremos sobre a situação de Thiago Maia, que teve noticiada nessa terça-feira uma possibilidade e um interesse do próprio jogador em deixar o Inter e jogar no Santos. Situação que foi desmentida pelo próprio atleta. Esse é o Diário do Inter KTO dessa terça-feira, 6 de janeiro de 2026. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta terça-feira. Vamos começar falando sobre o dia de treinamentos no CT Parque Gigante. O Inter divulgou imagens da atividade com os portões fechados, que teve, novamente, a integração do grupo que vai disputar o Campeonato Gaúcho com o grupo que vai entrar depois e disputar o Campeonato Brasileiro. A tendência é que o Inter coloque em campo um time que misture jogadores que não serão tão utilizados por Paulo Pezzolano com atletas das categorias de base do Inter. Um provável time do Inter para a estreia do Gauchão, por exemplo, tem Antony no gol, a defesa com Alan Benítez, Cleiton Sampaio, Vitor Gabriel e o Alisson na lateral esquerda. Uma dupla de volantes com Richard e Ronaldo, um trio de meias de Gustavo Prado, Alex e Iago Noal. No comando de ataque, o Raikkonen. Esse é o provável time do Inter para a estreia do Campeonato Gaúcho contra a equipe do Novo Hamburgo. E o fato do time estar sendo treinado todo pelo Paulo Pezzolano já dá um indício de que deve ser o técnico uruguaio a comandar a equipe na beira do gramado, mesmo que ele não tenha começado os treinamentos no CT Parque Gigante desde o início, porque os trabalhos começaram com o Pablo Fernandes, mas deverá ser o Paulo Pezzolano a estar na beira do gramado já neste domingo pelo Campeonato Gaúcho, tá? Mas o dia teve atualizações por parte do Internacional no que diz respeito a lesões. E existem duas notícias preocupantes no ambiente colorado sobre departamento médico. Uma delas é a explicação da ausência de Thiago Maia nos 2 últimos treinamentos. Thiago Maia, de acordo com o Internacional, apresentou nos testes da pré-temporada um desconforto muscular ou um estiramento muscular, mais precisamente, no bíceps femoral esquerdo e está fora dos primeiros jogos do Campeonato Brasileiro, que está marcado para acontecer no dia 28 de janeiro, tá? Mas a situação mais preocupante e mais grave é com o volante Alan Rodrigues, que, de acordo com o Inter, teve nos treinamentos do início da temporada uma ruptura parcial traumática da fáscia plantar. É uma lesão que o Bryan Aguirre também teve, tá? Que é a partir de uma pancada, esta a do Alan Rodrigues, e que rompe a planta do pé. O Bryan Aguirre esteve afastado por cerca de um mês e meio, 40 dias dos gramados com essa lesão. Então dá para projetar esse período de ausência do Alan Rodrigues, que, de acordo com o Inter, também está fora dos primeiros compromissos da temporada, está fora das primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. É um desfalque importante para Paulo Pezzolano no setor do meio-campo, o uruguaio Alan Rodrigues, jogadores que desfalcam o Inter nesse começo de temporada, tá? Sobre o Thiago Maia, agora o Inter explica que ele está fora, mas ficou muito mal explicado em um primeiro momento porque a ausência do Thiago Maia. E pela manhã, o Simon Bianchini da Rádio Gaúcha trouxe uma informação importante do interesse do Santos pelo volante. E com informações complementares muito importantes que eu trouxe num vídeo na tarde desta terça-feira. E as informações envolvem um desejo do Thiago Maia de sair, o fato do Thiago Maia ter comunicado a pessoas próximas que estaria
indo para o Santos e que tinha desejo de ir para o Santos e que inclusive ele entregou o seu imóvel em Porto Alegre, tá? O Thiago Maia respondeu ao longo da tarde a esta matéria, a esta informação. Através de sua assessoria de imprensa, ele publicou uma nota oficial onde desmente o fato de que teria conversado com terceiros ou pessoas fora do clube sobre uma possível saída do Inter neste momento. Disse que não há insatisfação e que está tratando normalmente no clube, focado e comprometido, e que reforça a responsabilidade, falta de respeito, a falta de responsabilidade e respeito com a disseminação de fake news. Mas existe o interesse do Santos, tá? E existe o interesse do Thiago Maia em ir para o Santos. É uma negociação que pode avançar. E vocês vão ver quando isso ficar mais claro. E deve ficar mais claro a partir dos próximos dias, pelo que está acontecendo no bastidor. O Thiago Maia que ele desmente especificamente a parte da matéria que fala que ele comunicou a terceiros que está querendo sair. Mas é bem possível que isso tenha acontecido, tá? E existe a conversa, existe o interesse do Santos e existe também o interesse do Internacional em liberar o jogador. Então, não descartem a possibilidade, tá, do Thiago Maia deixar o Internacional. Mas tem uma outra informação que surgiu em relação ao Thiago Maia no dia e que impacta também nesse ambiente, que é a tentativa do Inter de renovar o contrato com o Thiago Maia para os próximos anos. E por que o Inter está fazendo esse movimento? Porque o Thiago Maia tem contrato com o Inter somente até o final da temporada. Portanto, na metade do ano, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe e sair de graça. Se o Inter renovar o contrato com o Thiago Maia, o Inter se mantém mais seguro quanto à possibilidade de manter o jogador em Porto Alegre ou de conseguir um valor pelo atleta em Porto Alegre, fazendo com que ele não se encoste e saia de graça uma situação como essa. O Inter vai querer forçar para avançar nessa negociação com o Thiago Maia. E o Inter sabe que o Thiago Maia quer sair. Então pode virar uma queda de braço, mas o Inter pode também conseguir uma renovação com o Thiago Maia para poder pegar um valor maior, vender o jogador, ter uma segurança maior. Existe essa possibilidade, as conversas estão abertas no bastidor. O Inter vai tentar esse movimento de renovar o contrato com o Thiago Maia justamente pela possibilidade dele sair, tá? Vamos falar sobre mercado de transferências. E eu vou trazer aqui duas negociações que estão descartadas neste momento, ou que estão inviabilizadas neste momento. E a primeira é a do Alexis Sanches, tá? O Inter tentou fazer uma movimentação, o Fabinho Soldado tentou fazer uma movimentação pelo atacante chileno, mas não deu em resposta. O Inter está no bastidor descartando completamente a possibilidade de contratar o Alexis Sanches, por mais que tenha feito um movimento por este jogador. Hoje, no bastidor, essa ideia é descartada, foi uma tentativa, não deu certo, o Inter não vai trazer o Alexis Sanches, é um jogador que ficou muito caro, ficou muito difícil, muito complexo, o Inter vai tentar outras situações no mercado nos próximos dias. Durante a terça-feira, a gente teve, por exemplo, a informação que foi inicialmente divulgada pelo César Luiz Merlo, setorista da TIC Sports, da Argentina, e que está muito bem informado sobre futebol mexicano, de que Roberto Morales, atacante paraguaio, estaria na mira do Internacional. O Roberto Morales, ele estaria inclusive em uma concorrência entre Pumas do México e Inter. E o Inter tentou atravessar essa negociação de acordo com o César Luiz Merlo. Mas já há um desfecho nisso, porque já há um acordo entre Pumas e Roberto Morales. A ideia é um contrato de empréstimo para o Pumas com uma opção de compra ao final do vínculo. O atacante paraguaio vai para o Pumas e não vem para o Internacional. Então são duas negociações que estiveram no escopo do Internacional e que não vão acontecer, pelo menos por enquanto, tá? Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO. Vamos passar algumas odds dessa quarta-feira, que tem muitos jogos de várias ligas ao redor do mundo. Premier League, por exemplo, tem o Manchester City em campo, tá? O Manchester City está pagando 1,4 na partida contra o Brighton. Empate está pagando 5, Brighton 6,5. Joga na KTO com responsabilidade, um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!